Olá! Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar sobre um reino organizado. A gente tem vivido tempos tão corridos, no qual a gente quer dar conta de tudo, pegar tudo nas mãos, fazer tudo, mas no fim, de uma forma não tão organizada. A gente acaba fazendo o que dá, da forma que dá, deixando a vida levar, as coisas do dia a dia, ditar o que vamos fazer e o que não vamos fazer. É tudo muito sem organização, né? Como se a gente acordasse e, fazer o que dá para hoje. Eu sei que a palavra do Senhor diz que a gente tem que viver cada dia o seu mal. E também eu sei que lá em Tiago vai dizendo que a vida é como um sopro. Então a gente, antes de tomar decisões, fazer decisões, temos que consultar o Senhor, que é aquele que sabe se vamos conseguir ou não cumprir todas as coisas. Porém, quando a gente olha para o reino de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, já desde o princípio, quando a gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, qual está sendo descrito a criação, como foi feita a criação do mundo, a gente já vê uma organização plena, uma organização sem igual. Tudo foi feito por meio da palavra de Deus, mas ele fez de uma forma organizada, criando cada coisa para se encaixar com a outra e tá tudo ali dentro dos conformes. Primeiro ele cria cada detalhe da terra e depois nos cria para habitar na terra que ele tinha preparado. Ainda tem um detalhe, tem um sábado, o sábado é o qual é o dia do descanso. E quando a gente olha, muitos falam por aí que estamos na Semana Santa, e quando a gente olha para a última semana de Jesus, nós conseguimos ver dentro da palavra uma organização. A gente vê o cumprimento da palavra dentro do propósito de Deus, mas de uma forma organizada, dentro daquilo que foi profetizado, daquilo que foi já dito anos atrás, antes de Cristo vir como homem. Então a gente vê que nada foi feito de uma forma aleatória, desde o nascimento até a morte, ressurreição de Cristo, tudo foi no tempo determinado, no tempo certo, tudo com muita organização. Deus não veio quebrando os princípios, não veio quebrando as regras. Nós vemos que Jesus já nasceu como filho de Deus, mas ele só começa seu ministério aos 30 anos. E não é aleatoriamente aos 30 anos, porque para os judeus começava sim a exercer um sacerdócio, se uma profissão, você vai ver os reis, começa a partir dos 30 anos de idade. E o Senhor, ele não quebrou isso, ele cumpriu. O próprio Jesus veio para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus, não fazer as coisas aleatoriamente. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê resultado de profecias que os profetas profetizaram. Praticamente todos os atos de Jesus, se você for buscar, tem ali uma profecia, tem algo ali antes que ele veio cumprir. Ele mesmo próprio diz que ele não veio abolir a lei, mas veio para cumpri-la na sua totalidade. Deus é um Deus organizado e desde Gênesis ao Apocalipse ele mostra a sua organização. Então, até mesmo para a gente cumprir o nosso propósito, o nosso chamado em Cristo, nós precisamos ter organização, a gente precisa se organizar para viver o propósito. Quando a gente olha, vamos começar pela última semana de Jesus, uma semana muito corrida, uma semana ao qual Jesus viveu muitas coisas, coisas intensas, mas coisas organizadas para o propósito devido. Ele começa no dia no dia de domingo, que a gente coloca como dia primeiro, e ele termina, muitos, né, a gente vai chamar a Sexta-feira Santa como o dia da morte, e o sábado é o sábado no qual Jesus está dormindo, está descansando. É coincidência? Eu não creio em coincidência, eu creio no propósito de Deus para Jesus e para nós, e para que venhamos entender. No sétimo dia, Deus descansou. E assim é Jesus, mas eu não quero trazer isso de uma forma, pra gente, trazer uma coisa nova, não, só para que a gente perceba a organização e na organização tem descanso. Tem o dia para descansar, o dia para
produzir, o dia para criar. Tem um dia determinado para cada propósito seu, daquilo que você propôs a fazer. A gente vive de uma forma muito corrida, como eu falei, muitas vezes aleatória. Você às vezes tem 5 projetos e não está dando conta de um. Você tem 5 ministérios e não está dando conta de um. Você tem 5 trabalhos e não está dando conta de um. Porque falta organização. Talvez você só tenha um trabalho, só tem um ministério, às vezes você, né, só tem que estudar, tirar boas notas, mas sem organização, a sua vida fica muito bagunçada. Então, primeiro a gente tem que se organizar naquilo que vai fazer. Quando a gente olha, Jesus ele começa ali com aquela entrada triunfal, todo mundo ali, né, falando com Jesus. Ali Jesus ele vai, passa por aquela profecia, depois Jesus vai para Betânia, Jesus depois ele tá ali, ó, ensinando, ele tá com certeza, ele tá deixando tudo preparado para a morte, ressurreição e pós-ressurreição e para a vinda dele também. Ele vem contando, ele vem falando tudo nos mínimos detalhes. Eu convido a você a buscar um estudo mais minucioso sobre a última semana de Jesus, que o meu propósito aqui não é falar cada detalhe que Jesus passou. Eu quero que você busque isso, eu quero que você leia isso para que você aprenda, porque aprender com Jesus não é algo que eu posso rico que tem nessa última semana de Jesus, que eu possa te entregar num vídeo de 10, 15, 14 minutos. Eu acho que você precisa esse compromisso de olhar para as escrituras com calma, com carinho, pegando e lendo cada detalhe e anotando o que você pode aprender e vendo que não foi aleatório. Porque o que eu quero é frisar que a última semana, todos os eventos que Jesus passou não foram aleatórios, mas foi tudo sendo feito nos mínimos detalhes, com todo um preparo. Jesus, mesmo sabendo que ele ia subir, o Espírito ia descer, ia ensinar aos discípulos todas as coisas, ele teve o cuidado. Olha que coisa maravilhosa, o cuidado de deixar tudo preparado, falar para eles como seria, a maneira que seria, ensinar o que seria verdadeiramente uma atitude de um líder. Então, é algo tão grandioso que Jesus viveu toda a sua jornada. Jesus viveu momentos maravilhosos. Mas essa última semana nos mostra uma clareza de uma organização que o reino tem, que o reino age com organização. Então não adianta você querer, porque eu vou fazer pela fé aquilo que o Senhor. Não, o Senhor ele sempre te mostra um plano antes. Ele te dá um propósito e ele te dá capacidade dentro da palavra de preparar algo para viver aquele propósito, aquilo que ele te chamou, aquilo que ele determinou para você. Então, eu quero, né, através do Espírito Santo, eu estou tentando passar para você que nós, se somos imitadores de Jesus, queremos imitá-los na sua totalidade, nós precisamos ter organização. Nós precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos olhar mais para aquilo que fomos chamados, aquilo que estamos exercendo, aquilo que estamos fazendo como um todo e ter mais organização. Buscar realmente organizar. E você vai ver que vai dar tudo muito certo. As coisas vão sair melhor. Talvez você não vá conseguir naquele dia cumprir tudo o que você determinou, porque também tem a questão que às vezes no decorrer do seu dia, dependendo das suas tarefas, daquilo que você tem para fazer, você vai conseguir fazer 5 coisas, realizar 5 coisas. Só que aí na sua listinha você coloca 10. Por que não começa com o básico? E depois, na medida que você achar que a sua capacidade está melhorando para exercer, eu não tenho que duvidar da minha capacidade, tenho que botar a expectativa lá em cima. Mas às vezes você vai colocar lá em cima e você vai se frustrar porque você quis dar um passo muito grande que talvez as suas pernas ainda não está tão flexível para dar aquele passo. Então, o que eu te convido é, coloca pequenas tarefas e vai executando. Quando você estiver dominando essas pequenas tarefas do seu dia, você vai aumentando e tudo se organizando para o propósito. Se o Senhor te deu um lugar de chegada, Ele te dá uma partida em um lugar de chegada. Começa a traçar planos, projetos para exercer, para executar isso no tempo que você tem para fazer.
Então, o exemplo de Jesus, da organização dele, é algo que a gente precisa e a gente também necessita ter para nós, trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa realidade. Estamos vivendo muito avoados, com tantas coisas, excesso de tantas coisas, talvez o tempo que você tanto perde num aparelho de telefone, você poderia estar construindo, edificando muitas coisas para o reino, para a tua vida, porque tudo que é na tua vida, o que é ao redor da sua vida, comunica para o reino. Então, a organização é o primordial. E tirar, para a organização dar certo, para você executar aquilo que você organizou, você tem que tirar as distrações. Você tem que tirar aquilo que está te distraindo, aquilo que está roubando o teu foco daquilo que Deus te chamou. Então analisa o que você tem gasto o seu tempo. Eu te convido até a entrar na configuração do seu celular e ver quanto tempo você está no telefone. É para trabalhar? Para você é o seu meio de comunicação de trabalho? Se não é, você gasta mais tempo em redes sociais, você gasta mais tempo, coisas que não vai te edificar e nem vai te conduzir para o teu propósito. Eu te convido a diminuir esse tempo. Cada dia mais diminuir, que você vai ver que você vai ser muito mais produtivo. Tem momentos que, se eu quero fazer algo, arrumar casa, ou algo que eu quero que seja mais rápido, que eu tenha mais atenção, que eu leve menos tempo naquilo, eu deixo o telefone distante. Por quê? Se toda hora eu pegar para responder uma mensagem, para falar algo, quando eu vou ver, eu não fiz o que eu tinha que ter feito. Então a gente precisa olhar com carinho naquilo que está nos distraindo e focar naquilo que nesse momento é a prioridade, aquilo que precisamos para executar todos os nossos sonhos, projetos. Talvez você fale assim: eu tenho tantos sonhos, Verônica, tem tantos projetos, mas eles não conseguem, não consigo botar para frente. Talvez exato por falta da organização, falta de se organizar e planejar. Eu tenho certeza que aqui nessa plataforma, né, no YouTube, você vai encontrar vários tutoriais, vídeos de como se organizar, de como aplicar a organização na sua vida. Então, eu te convido hoje, primeiro, a meditar na palavra. Pega a sua Bíblia, começa a ler como foi a última semana de Jesus, por tudo que ele passou, todos os propósitos. Se você não tiver uma Bíblia de estudo, pesquisa sobre as profecias de cada evento que ele passou, e você vai ver que foi tudo muito bem planejado por Deus, organizado e executado por Jesus. Então, que hoje você venha rebobinar a tua vida, os teus propósitos, os objetivos, e parar e perceber: será que eu estou me organizando? Porque talvez você fale assim: eu não estou vivendo os planos de Deus, por falta de organização. Não, às vezes não é falta da vontade de Deus, é falta da sua organização, que sempre está deixando os planos dele por último e está vivendo a vida como ela está te levando no dia a dia. Então, hoje eu te convido: se organize para viver o propósito da melhor forma, porque não viva de forma desleixada um propósito de um Deus que é tão organizado e que se mostra organizado desde a criação. De Gênesis a Apocalipse você vê que é um reino organizado e que as atitudes de Deus não são aleatórias. Tudo tem um propósito, tudo tem uma organização por trás. Então eu te convido a se organizar e viver o melhor que Deus tem para você. Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.